seu colaborador ele precisa se sentir à vontade para ele falar sobre as opiniões dele e ele se sentir à vontade também em colaborar com a empresa, porque ele não tá entrando ali só para ser um robô e fazer as coisas que mandam ele fazer. Como ter um ambiente saudável e como liderar uma equipe. Liderar uma equipe é uma missão e tanto. Você não pode ser o famoso chefe que só manda, manda, manda. Às vezes as coisas estão loucas mesmo na empresa. Eu falei, eu já posso delegar 100% a função de gerenciamento. Mas se eu sei que as coisas estão apertadas, eu digo, olha, bora se organizar aqui. E aí eu vou lá e faço junto. Isso é ser um bom líder. Então preste muita atenção se você está sendo uma pessoa que está só jogando ali e os outros que se fodam, ou se você tá ali também vendo que as coisas estão difíceis mesmo e precisa de ajuda, porque é normal isso acontecer, principalmente quando você tem uma equipe pequena. Então não adianta querer jogar tudo nas costas da pessoa, às vezes você precisa também assumir as coisas. Outro ponto importante de ser um bom líder é ser um bom filtro. Então, às vezes, o cliente ele vai chegar ali jogando todas as pedras em cima de você e é importante que você não leve todas essas pedras para o seu colaborador, porque isso pode influenciar muito na forma como ele trabalha, na produtividade. Então, se um cliente chega ali falando, isso aconteceu, fala pro seu colaborador, olha, gente, aconteceu isso, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, eu acho que dá pra gente fazer isso e vamos seguir em frente. Eu não chego dizendo que o cliente gritou, que ele reclamou de tal coisa. Uma outra coisa também, falando aí nesse sentido do cliente vir atacado, é que na maioria das vezes quando você começa a delegar, os clientes mais antigos vão querer colocar a responsabilidade no colaborador. Então dizer, mas é porque a fulana de tal fez tal coisa. E aí, é importante que o líder ele saiba assumir essa responsabilidade para ele. Então, dizer bem assim, olha, então, isso não foi ela que fez, fui eu que fiz. E por isso, e dar uma explicação que realmente faz sentido. Se realmente você estiver errado, pede desculpa e diz que vai tentar resolver da melhor forma. Mas na maioria dos casos são coisas que eles não entendem, que realmente eles querem colocar a culpa em uma outra pessoa. E na maioria das vezes não é culpa de ninguém, é só que eles não entenderam a informação por completo. O quarto ponto aí para você ser um bom líder é você ser um bom motivador. Então eu noto muito que às vezes a gente tá naqueles dias que a gente não tá tão animada e se eu chego nesse clima também não animado, o pessoal da minha equipe vai ficar num clima ali mais quieto, mais animado. Mas se eu chego e dou a liberdade de, gente, vamos começar mais um dia e tudo mais, sendo ali o próprio coach motivacional, eles vão ficar mais animados e eles vão trabalhar ali com mais vontade. E por fim, uma coisa que pra mim como JG é muito importante é ter um ambiente saudável. Então a gente prioriza muito tudo que vai deixar o nosso colaborador mais confortável, principalmente porque a gente trabalha à distância. A gente tem aí talvez uma dificuldade maior de comunicação do que se você está ali do lado de uma pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado para que esse colaborador se sinta em um ambiente saudável, porque se ele não se sente em um ambiente saudável, eu não vou conseguir ver isso no rosto dele. Eu só vou saber se ele vier me falar, ou se eu perguntar. Então, coisas que a gente faz na JG para deixar as coisas mais suaves e deixar o ambiente mais tranquilo. Eu sempre inicio o dia ali com um áudio, às vezes mando uns áudios bem engraçados, umas coisas bem engraçadas. Segundo ponto, a gente manda figurinha o dia todo, a gente ri muito das coisas, a gente transforma a gente mesmo em figurinhas, as coisas que a gente fala em figurinhas. Isso acaba deixando o ambiente muito mais saudável. Outra coisa, eles sabem que eles podem falar sobre absolutamente tudo na minha frente, que eu não vou ser aquela líder que fica, mas não fala assim dessa pessoa e não sei o que lá. Eu não, gente, deixa elas à vontade ali para conversar sobre o que eles se sentirem à vontade para conversar. A gente passou a entender também que os nossos colaboradores, eles não gostam de reunião e eu também não sou lá muito fã de reunião, eu acho muito perda de tempo. Então a gente estabeleceu que as nossas reuniões seriam feitas por áudios no WhatsApp. Então eu coloco lá reunião e coloco um monte de emoji
E aí eles já começam a mandar olá, presente e os emojis e tudo mais. E aí eu mando os áudios explicando, olha, vai acontecer isso e tal, ou eu acabei de ter reunião com o cliente e tal, o resumo e tudo mais. Então a gente vai falando assim via áudio. E quando eu preciso que realmente tenha uma resposta rápida, aí eu sinalizo, olha, essa é uma reunião que eu preciso que vocês me respondam rápido, é uma reunião que eu preciso que vocês pensem aí com calma e depois me falem. Mas é uma coisa que é muito da gente, que dá super certo. Faz 2 anos que a gente trabalha assim, então a gente nunca teve nenhum problema em fazer reuniões assim. Sempre deu muito certo, então é uma coisa que também você pode testar aí na sua empresa. Essas são algumas das formas de ser um bom líder e deixar o ambiente da sua empresa mais saudável. Me conta aqui nos comentários se você tem mais alguma sugestão.